Estou aqui para apresentar as minhas propostas na área de geração de emprego e renda. Antes de entrarmos propriamente nas propostas, como de costume, gostaria de apresentar a questão legal. O artigo 6º diz que o trabalho e a livre iniciativa são um direito social. O artigo 170 da Ordem Econômica fala do trabalho e da livre iniciativa como uma valorização do ser humano. Então, a nossa Constituição Federal embasa nesses dois artigos a questão do trabalho e geração de emprego e renda. Então, nós gostaríamos de apresentar nossas propostas. Elas estão numeradas, a ordem numérica não necessariamente é ordem de importância, tá certo? Então, nós temos a ação a ser desenvolvida, o tipo de encaminhamento que o nosso gabinete dará, se vai ser um requerimento, se vai ser um projeto de lei, se vai ser uma emenda ao orçamento, se vai ser um projeto de lei complementar, a meta a ser atingida e o prazo que desejamos atingir essa meta, tá certo? Então, a primeira delas, desenvolver uma política de agilização dos trâmites burocráticos para a abertura de empresa na cidade de João Pessoa. Então, desburocratizar. Então, nós queremos acabar com aquela ideia de criar dificuldade para vender facilidade, que é tão comum na gestão pública. Então, isso aqui é primordial que nós tenhamos agilidade, que se possa facilitar o ambiente burocrático para a abertura de empresas. Então, isso aqui é uma das prioridades do nosso mandato, facilitar que o empreendedor tenha agilidade no processo de abertura de empresas. Segunda proposta, criar em parceria com outros entes municipais a política de priorização das pequenas e médias empresas nas compras governamentais na cidade de João Pessoa. Você deve saber que a grande quantidade de emprego não estão nas empresas grandes, estão nas empresas pequenas e médias. Então, essas empresas empregam um percentual muito maior de funcionários, de pessoas, gerando mais emprego do que as grandes empresas. Então, nós queremos encaminhar como requerimento e um projeto de indicação, e a meta é a política desenvolvida, implementada em 6 meses, tá certo? Terceira proposta, criar um programa de estímulo ao cooperativismo. Então, isso vamos encaminhar como requerimento, projeto de indicação e emenda ao orçamento. Então, programa implantado em 6 meses. Qual é a ideia aqui? É que o cooperativismo, você junta um grupo de pessoas com interesses comuns e você tem como desenvolver, gerar emprego, gerar renda, né, ocupar as pessoas. Então, estimular. Então, aqui você pode criar cursos, orientação, facilidades, oficinas, né, buscar parcerias, por exemplo, com o Sebrae, buscar parceria com cooperativas que já são fortes, buscar parceria com sindicatos, no sentido de que a gente tenha o cooperativismo como um dos braços fortes da geração de emprego e renda em João Pessoa. Criar um programa de estímulo ao empreendedorismo como fonte de geração de emprego e renda. Então, isso está associado a outras medidas. Por exemplo, nas nossas propostas da Secretaria da Educação, nós falamos do interesse de termos aula de empreendedorismo. Então, ensinar as crianças desde pequenas a empreender, o que é um plano de negócio, o que é custo, o que é lucro, quais são os impostos, o que é que rege a vida de uma empresa, né? Então, isso aqui é importante no sentido de que nós tenhamos o empreendedorismo como uma mola mestra do desenvolvimento da cidade de João Pessoa. Proposta 5, criar um programa de qualificação profissional amplo e abrangente voltado para profissionais de pequenas e médias empresas. Então, isso, identificar deficiências, necessidades e, em função disso, oferecer isso via a Prefeitura de João Pessoa, no sentido de qualificar, de buscar eficiência, de buscar mais resultado, de fazer com que a pequena empresa seja lucrativa, seja saudável e possa gerar emprego e renda. Proposta 6, firmar convênios com entidades públicas e privadas visando a geração de emprego e renda. Então, aqui é buscar parcerias, é buscar o Sebrae, é buscar sindicatos, entidades que congregam empresários, buscar parceria, buscar um jogo no sentido de que todos possam ganhar. E a Prefeitura como um vetor, um impulsionador da geração de emprego e renda. Proposta 7, criar um programa de estímulo à criação de empresas de base tecnológica, atrair e criar startups para João Pessoa. Então, isso é uma coisa que vem há 20 anos se falando nisso e, efetivamente, poucos resultados têm sido obtidos. Então, parceria com a UFPB, com o IFPB,
com as universidades privadas, no sentido de que nós possamos criar um ambiente propício para a geração dessas empresas de base tecnológica e que elas possam ter um celeiro em João Pessoa. Então, infraestrutura, acomodação, incubadora, aceleradora, buscar parceria no sentido de que nós tenhamos a mão de obra qualificada que temos, não precisando se evadir, empreendendo, gerando emprego e renda em João Pessoa. 8. Desenvolver em conjunto com outros entes municipais uma política de criação de estágio para aluno da rede pública em condição de vulnerabilidade. Então aqui a ideia do menor aprendiz, né? A ideia de você pegar jovens de 14, 15 anos, moradores de João Pessoa, que estão em situação de vulnerabilidade, em vias de serem adotados pelo tráfico, pela criminalidade, e eles possam estagiar na prefeitura e em empresas parceiras, no sentido de que eles possam ser preparados para terem o seu primeiro emprego. Então isso através de requerimento, projeto de indicação, emenda ao orçamento. A meta é política criada em 6 meses. Proposta 9, realizar um diagnóstico das necessidades das empresas. Então a gente vê muitas vezes o poder público ofertando qualificação, mas sem saber o que é que as empresas precisam. Então aqui a nossa ideia é fazer um grande censo das empresas, saber qual é a necessidade. Está precisando de quê? De programador, de web design, está precisando de gente que trabalhe com inteligência artificial, está precisando de gente que domine o Excel, está precisando de gente que tenha facilidade em uma determinada área. Então, essas necessidades aqui vão montar um banco de dados, né, sobre a grande João Pessoa, e isso vai nortear uma política de qualificação profissional, que seria aqui na nossa proposta 10, né, ofertar cursos com base nas necessidades. Então, preparar e encaminhar, né? Então, requerimento, projeto de indicação, emenda ao orçamento. Cursos ofertados, pelo menos em 8 meses, a gente já começar a disparar esse processo. Proposta 11, ampliação da oferta de microcrédito para pequenos empreendedores. Então, acabar com o viés político na concessão desses créditos pelo Empreender JP, e no sentido de que a gente tenha efetivamente esses recursos chegando na mão de quem precisa, que haja o acompanhamento, que haja fomento, que haja orientação, né, e que de fato, ao invés desse dinheiro ser usado para outras coisas, ele seja usado na geração de emprego e renda. Então essa ampliação realizada em pelo menos 6 meses, já que 2021 vai ser um ano difícil, nós temos aí uma gama muito grande de pessoas desempregadas, de empresas que foram fechadas, então é importante essa mão forte do poder público podendo ajudar nesse sentido. Proposta 12, política de atração de empresas para João Pessoa. Então, criar um ambiente competitivo, um ambiente na cidade de João Pessoa que seja propício à instalação dessas empresas, né? Fazer com que o empresário veja João Pessoa como uma opção real de trazer suas empresas para cá. Isso com base em estudos, em discussão, em dados oficiais, evitar aqui a questão da guerra fiscal com a concessão de isenções, analisar essas isenções que foram concedidas nas gestões anteriores, ver o que é que se pode fazer, o que é que se pode melhorar nessa questão para que nós tenhamos um ambiente competitivo. Então foram essas algumas propostas, temos outras, ficamos abertos aqui para as suas sugestões, sua crítica, seu comentário, interaja conosco pelo nosso Facebook, Severino Paiva, pelo nosso Instagram, Severino Paiva, pelo site professorpaiva.com.br, pelo nosso YouTube, Professor Paiva. Queremos ter o que você pensa, queremos saber o que você quer, queremos saber qual é a sua opinião, ok? Então, olha, divulgue, compartilhe, vamos à vitória. Professor Paiva, 15123. Professor Paiva é 15123. Professor Paiva é 15123.